E nesta terça-feira, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, anunciou o início das obras de moradias para as famílias que ficaram desabrigadas no litoral paulista por causa das fortes chuvas durante o carnaval. Tarcísio escreveu nas redes sociais que mais de 500 apartamentos serão construídos em São Sebastião e que todos os esforços serão reunidos para que as famílias estejam com as chaves em mãos o mais rápido possível. O prazo previsto é de 150 dias. Quase 1.100 desabrigados estão em pousadas e hotéis da região. 65 pessoas morreram na tragédia. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas ao Coronel Gerson Gomes. Boa notícia para o pessoal do Litoral Norte aqui de São Paulo, Coronel. É verdade. Boa tarde a você, Paula, Ana Paula, Silvio, Augusto e a nossa audiência sensacional da Oeste Sem Filtro. É uma ótima notícia e eu creio que ela vem no bojo de uma mudança radical de abordagem desse tema dos desabrigados que saem de áreas de risco. Eu digo isso porque eu ouvi algumas das conversas que o governador de São Paulo teve durante essa semana para endereçar esse problema. Primeiro, nós observamos que esses desabrigados, eles estão em hotéis e pousadas da região numa iniciativa bastante inovadora do governador, que levantou, inclusive, recursos da própria iniciativa privada, sem passar pelo governo do estado, para custear a estada de grande parte dessas famílias, numa articulação muito inteligente, porque sabia que verbas governamentais elas estão sujeitas a uma legislação que muitas vezes não faz frente à urgência daquela situação e, ao mesmo tempo, vai ao encontro da necessidade daquela indústria do turismo que foi prejudicada com, inclusive, o comprometimento da infraestrutura de estradas, etc. Então, esse momento em que o governador começa já a arrocar os seus recursos, esse sim, tanto de uma articulação com o governo federal e até mesmo com os municípios locais, mas principalmente do governo estadual, para a construção de novas unidades, é um momento em que se percebe alguém que sai do discurso e vai para a prática. Mas eu vou além. Eu ouvi parte da sua conversa essa semana no sentido de organizar uma força-tarefa com recursos federais e estaduais, e até mesmo com o concurso dos municípios, para retirar as famílias de áreas de risco e priorizar todo e qualquer esforço de construção de novas unidades habitacionais a essa nova componente, ou seja, com uma ideia propositiva. Porque, de fato, se nós tivermos um pouco de honestidade intelectual, muito desse desastre não foi uma fatalidade. Ele foi consequência de uma série de fatores que incluem, inclusive, a inépcia ou, pelo menos, a falta de gestão dos municípios, de não retirar essas famílias de locais em que elas, muitas vezes, também não têm outra opção. Então, essa articulação inteligente do governador, carreando recursos federais e estaduais para novas unidades de programas habitacionais, vinculando a retirada de famílias de áreas de risco, me parece que sai na direção de resolver o problema e não somente mitigar ou, talvez, somente a fazer aquela ação emergencial que não vai direto à raiz do problema. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa notícia, então, do governador Tarcísio de Freitas, então, que anunciou 500 apartamentos para os desabrigados no litoral norte. E lembrando também, importante, né, mais de cerca de 1.100 desabrigados hoje estão instalados em pousadas e hotéis na região. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro. Que bom ter o coronel aqui com a gente hoje. Mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. O coronel, ele mostrou um bom escopo aí do que realmente o governador Tarcísio. Não custa lembrarmos, né, que esse DNA técnico do governador, ele vem do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ministro altamente técnico e mão na massa, aquele que usou os 4 anos e provavelmente só não fez mais porque o Congresso engessou muita coisa também, tudo que uma oposição
que não propunha absolutamente nada, né? Só remava para trás, só tirava. Então, qualquer projeto que tinha o vínculo, né, a digital do governo do presidente Jair Bolsonaro, a oposição no Congresso, ela sempre remou para trás. E provavelmente essa foi uma das razões do então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, não ter feito mais, mas ele fez muito. E a digital do governo do presidente Bolsonaro está por todo o Brasil. Esse é o legado do governo do presidente Bolsonaro, aquilo que a gente sempre fala, né? O PT entra aí no seu terceiro tempo e se o Lula sair, quem entra? Não existe, né? O narcisismo é tão grande do Lula que não há legado, não há outro nome. Ele não deixa absolutamente ninguém avançar, porque ele não quer, ele quer o controle que nós sabemos muito bem como a esquerda radical gosta, o controle de tudo. Daqui a pouco a gente vai falar também, né, do puxão de orelha que ele deu em um dos seus ministros. Mas eu acho que com o Tarcísio agora no governo de São Paulo, talvez um dos grandes problemas, não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo, nesses programas habitacionais, o que nós vemos? Olha, o governo X criou o programa habitacional Y para tantas pessoas. Só que quando você vai realmente analisar aquele projeto habitacional, é no meio de lugar nenhum, não tem escolas, não tem transportes, não tem mercados, a pessoa tem a sua casa, mas não tem absolutamente nenhuma estrutura. Então, a pessoa prefere viver numa área de risco, mais próxima da cidade, próxima do comércio, das escolas, hospitais, do que ter a sua casa própria e viver numa área totalmente isolada. Então, quem sabe agora, com, né, esse governador tão técnico que São Paulo tem, esse problema seja solucionado e lugares, áreas de risco como Petrópolis, o Rio de Janeiro sempre sofre também em épocas de chuvas. Quem sabe o Tarcísio aí não lidera exatamente um plano que funcione para as pessoas que precisam sair das áreas de risco, já que é sempre uma tragédia anunciada, né, nessas épocas de chuva, e resolva também esses problemas desses programas habitacionais que levam as pessoas para suas casas próprias, mas em muitos lugares sem nenhuma estrutura por perto. Silvio Navarro, muito boa noite. O governador Tarcísio assumiu o mandato já com um grande desafio, que é resolver essa tragédia no litoral norte paulista e tem demonstrado ações, né? Pois é, boa noite para você, Paula Leal, nossa âncora, meu mestre e irmão Augusto Nunes aqui no estúdio. Coronel Gerson, muito bom tê-lo conosco. Querida craque Ana Paula Henkel e a você que nos faz companhia todas as tardes. Veja, Paula, o que chama a atenção, eu acho que o coronel fez um belíssimo resumo, a Ana Paula complementou, o que chama a atenção é a celeridade, a velocidade. A tragédia aconteceu, o governador mudou seu gabinete para o litoral imediatamente, levou secretário de Justiça, por exemplo, secretário de Segurança, Guilherme Derrite, porque inclusive houve flagrante de desvio de mantimentos que estavam sendo doados, e a secretária dessa área de Infraestrutura e Meio Ambiente, também muito boa de serviço, a Natália Rezende. Imediatamente ele colocou um plano de ação e agora estabelece 150 dias para entregar esses apartamentos, que vão ser erguidos em duas áreas. Primeiro, uma área grande, 40 mil metros quadrados, naquela região próxima a Caraguatatuba, na Rio Santos. E a outra, próxima à Barra do Saí, são mais 10 mil metros quadrados. Desapropriação de terra e área em tempo recorde. E 150 dias para erguer apartamentos é a clara diferença entre a gestão profissional e o palanque político e o palanqueiro. Se isso fosse seguramente uma obra do governo federal, já teria nome, esse projeto já seria Minha Casa, Minha Vida Restaurada. Seguramente o Lula já teria lançado a pedra fundamental, a pedra inaugural das obras, teria uma comitiva de ministros enviadas ao litoral para fazer foto. Imagina a cobertura da velha mídia num caso como esse. O Tarcísio não está preocupado com isso. Está preocupado, e tem demonstrado isso, em resolver logo a situação. E outra face dessa ação também muito positiva é que ele conseguiu colocar essas pessoas nas pousadas, nos hotéis, de modo que o turismo, absolutamente sofrendo as consequências inevitáveis de toda essa situação, também
fica com ocupação. Ou seja, é bom para o turismo e é bom para as pessoas que estão desalojadas, 1.100, segundo você falou. Mas, para resumir, Paula, na minha opinião, é isso. Nesses 70 dias de governo, nós vamos falar sobre outras coisas aqui ao longo do programa, inclusive sobre o Rodoanel, né? E a gente vai ver a diferença entre quem está preocupado em resolver o problema e quem está preocupado já com a próxima eleição. Augusto Nunes, muito boa noite. Como bem lembrou o Silvio, celeridade a palavra, né? Menos de um mês depois da tragédia no litoral norte paulista. Então, o governador Tarcísio de Freitas anuncia 500 apartamentos que começam a ser construídos a partir de hoje. Exatamente. Boa noite, nossa chefe Paula, meu irmão Silvio Navarro. Bem-vindo mais uma vez, Coronel Gerson, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Até agora a gente só tinha visto coisas parecidas no Japão, né? E ficávamos impressionados. O Japão sofre um tsunami de grandes proporções, daí a pouco o trem que não funciona, tinha parado de funcionar, já está circulando, etc, etc. O Tarcísio está mostrando aqui, confirmando aqui em São Paulo, que realmente é um cara do ramo, né? Essa ideia, ela é aparentemente óbvia, né? Só que só os grandes administradores enxergam numa aparente obviedade a grande solução do problema. Eu me recuso a chamar o que houve, essa tragédia que houve em São Sebastião, de desastre natural. Não é a natureza que surpreendeu o homem. Tsunami terremoto mas essas chuvas de março, com os efeitos de sempre, isso aí tem até a música, né? Águas de março, em março chove. Eu que não sou nenhum vidente, posso antecipar que em março do ano que vem vai chover, e no ano seguinte também. E vai chover muito. E as casas erguidas, penduradas nas encostas, em áreas de risco, vão matar, né? Vão ser dissolvidas pela tempestade e vão matar. Agora, o Tarcísio é realmente brilhante, né? Ele impediu que as pousadas e os hotéis voltassem a viver a situação que enfrentaram durante a pandemia. Não havia hóspede. Tiveram de fechar. Ninguém está indo para o litoral nessas condições, não há turismo. Com a ocupação paga, não com o nosso dinheiro, mas com uma parceria com a iniciativa privada, você tem a ocupação das pousadas e dos hotéis, tudo continua normal. As vítimas, os flagelados, vamos usar a palavra correta, saíram das escolas que tinham interrompido o ano letivo para abrigá-los e puderam conhecer, né, como é que é uma vida mais confortável. Liberaram as escolas para a volta às aulas, repito, e ele resolveu isso aí e agora está construindo não em área de risco. Eu me pergunto qual foi a iniciativa do Minha Casa Minha Vida para construir casas destinadas a essas pessoas. Eu não me lembro de nenhum conjunto habitacional inaugurado pela Dilma e especificamente destinado a vítimas das chuvas de março, do verão, que se repetem, repito, no Brasil. Então o Tarcísio está mostrando na prática que o povo paulista soube escolher. Ele foi acusado de não ser paulista. Como não são paulistas o Lula, o Jânio, o Fernando Henrique, os políticos começam a carreira necessariamente em São Paulo, quase sempre. Os grandes políticos que chegam à presidência, eles têm de passar por São Paulo. E o Tarcísio começou a sua carreira numa eleição desafiadora, né, enfrentando o Haddad, que dizia que ele queria trazer o orçamento secreto para São Paulo, e o acusava de não conhecer nada de São Paulo. Pois bem, ele já está dando um show de conhecimento e de apresentação de soluções
no litoral norte, que é uma das regiões mais problemáticas do estado.